É uma alegria muito grande contar com a sua participação em mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo ao programa de hoje. No último programa comentamos sobre o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os pobres em espírito, e para termos uma ideia melhor do significado desse termo, começamos a falar sobre a vida de Moisés. Nós já falamos, e você deve estar lembrado, que Moisés foi levado para o meio do deserto, onde passou 40 anos num tipo de seminário que Deus arrumou para ele. No final deste seminário de 40 anos, Moisés viu um arbusto em chamas, mas que não se consumia. Arbustos pegam fogo por causa do calor do deserto e em 5 segundos eles são consumidos pelas chamas. Mas Moisés viu um arbusto pegando fogo que não se consumia. A Bíblia conta que ele pensou: que impressionante! Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou. Essa história é uma ilustração incrível. Moisés viveu como príncipe egípcio durante 40 anos e depois aproximou-se do povo judeu. Ele queria libertar o povo do seu sofrimento e quando Deus aparece para Moisés no meio da sarça em chamas, foi como a formatura de Moisés no seminário. Deus falou com ele. E o que Deus falou com ele do arbusto em chamas tem a ver com o significado do termo pobre em espírito. O que Deus disse para Moisés do arbusto em chamas pode ser colocado nestas palavras: Moisés, você viu o problema, e isso é bom. Muita gente nunca vê o problema. Você quer fazer alguma coisa, e isso também é muito bom. Muita gente nem se importa. Você tem compaixão, e isso é muito bonito. E você quer fazer alguma coisa para ajudar este povo, e isto é maravilhoso. Mas, Moisés, o fato de você ver o problema não é tão importante. Nem tem muita importância se você se importa e quer fazer alguma coisa a respeito. O importante é: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Êxodo capítulo 3, verso 7. E vim para libertá-los. Eu vim para fazer alguma coisa e isso é importante. A essa altura, Moisés deve ter dito: tá bom. Então, já que o Senhor vai fazer alguma coisa, eu posso voltar para as minhas ovelhas, certo? Fico feliz em saber que está tudo sob controle. Mas aí Deus responde: vá, pois, agora. Eu envio Moisés ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Quando Deus falou com Moisés do meio da sarça, estava dizendo: Moisés, você não é o libertador deste povo. Você não pode libertar ninguém. Os seus 40 anos provam isso. O que você precisa aprender, Moisés, é que eu posso. Chamo isso de segredo espiritual. Eu não posso, mas ele pode. Será que você já aprendeu este segredo? Principalmente você que é um crente e quer ser parte da solução e da resposta do Senhor. Se você quer ser parte do ministério que Jesus Cristo quer ter no mundo, se você quer levar outras pessoas a Cristo, se você quer levar pessoas à fé, se você quer ver outras pessoas nascerem de novo, então você precisa entender que você não consegue fazer isso. Só Ele consegue. Esse é o milagre dos milagres. Você ainda não entendeu esta boa nova empolgante? Ele pode fazer isso através de você e de mim, através de pessoas iguais a você e a mim. As únicas coisas que você precisa entender é a sua parte e a parte dele. É isso que significa ser pobre em espírito. Quando iniciei meu ministério, eu era muito tímido. Uma senhora velhinha perguntou ao pastor mais antigo da igreja se eu tinha vindo de algum asilo para pessoas deficientes. Ela perguntou se eu era retardado. Tamanho a minha timidez. Eu ficava olhando para o chão e meu rosto ficava vermelho quando tinha que falar em público. Uma das primeiras coisas que me pediram quando iniciei o meu trabalho lá foi visitar um casal. Minha esposa e eu fomos convidados para um jantar na casa daquele casal. A mulher tinha aceitado a Cristo através de outra pessoa, mas o marido ainda não.
Ele era um oficial da Marinha formado em uma grande universidade. Eu tinha que jantar com eles e levá-los a Cristo. Isso era o propósito do jantar. Quando chegamos, minha esposa foi para a cozinha com a esposa dele ajudar no jantar. O marido e eu ficamos sozinhos na sala conversando. Naquele tempo, não esqueçam, eu era tímido, né? Então, naquele tempo, por causa da minha timidez, eu achava que sofria de complexo de inferioridade. Mas depois que eu fiz psicologia, descobri que não existia nada de complexo, não. Era pura inferioridade mesmo. Por causa daquela inferioridade e timidez, eu sofri de terríveis enxaquecas. E enquanto nós dois conversávamos na sala, a minha enxaqueca atacou violentamente. Eu comecei a ficar branco, a transpirar, meu estômago começou a ficar embrulhado. No meio da conversa, o homem me perguntou: você está se sentindo bem? E eu respondi: olha, acho que vou ter um infarte. Aí então ele me mandou deitar no sofá e foi pegar um pano frio para colocar na minha cabeça. Eu deveria levá-lo a Cristo. E sabe o que aconteceu? Eu passei mal, eu quase morri. Tivemos que ir embora antes mesmo do jantar, devido à minha timidez, devido à minha inferioridade. No dia seguinte, enquanto almoçava com outros oficiais cristãos da Marinha, aquele homem contou para ele sobre um homem que havia estado em sua casa na noite anterior e que tinha algo para lhe contar, mas ficou com tanto medo e era tão tímido que quase teve um infarte bem no meio da sua sala. Ele perguntou aos outros cristãos oficiais da Marinha: Ei, vocês por acaso sabem o que é que ele queria me dizer? Um dos oficiais respondeu: eu sei o que ele queria falar para você. E começou a falar com aquele homem sobre Cristo, e ali, naquele almoço, aquele homem se converteu, se entregou a Jesus. Esse homem hoje é um oficial na igreja e caminha muito bem na fé. Não fui eu quem o levou a Cristo, porque eu era muito tímido, inferior. Eu achava que tinha que ser igual a ele. Ele tinha um diploma muito importante pendurado na parede. Ele era um oficial da Marinha, graduado. Você, por acaso, meu ouvinte, sente-se assim quando pensa em ser parte da resposta de Jesus na vida de pessoas que precisam dele? Para poder andar com Cristo e ainda mais ser pastor, eu aprendi o que significa ser pobre em espírito. Jesus disse que esta é a primeira atitude que temos que ter se vamos ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos entender: eu não posso levar ninguém a Cristo. Eu não consigo colocar fé no coração de ninguém. Eu não posso fazer de ninguém uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas eu não consigo fazer isso na vida de ninguém. E sabe de uma coisa? Ninguém consegue mesmo. Só Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas empreendedoras que faz e acontece. E para você seja mais difícil aprender esse ensino do que para pessoas como eu. Eu não era um conquistador, não. Eu tive que aprender a ser. E não consegui realizar nada até aprender. Mas sabe de uma coisa mais? Todos nós temos que aprender alguma coisa. Porque um dia pessoas vão se apresentar diante de Deus, conforme a gente lê no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, dizendo: Senhor, Senhor, não realizamos muitos milagres? E o Senhor vai dizer: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas por que isso vai acontecer, hein? Por que essas pessoas achavam que podiam fazer e acontecer? Mas só veremos obras de maravilhas na vida de alguém se formos instrumentos ou agentes da obra sobrenatural de Deus. Por isso, a primeira atitude que Jesus diz que devemos ter para sermos a sua solução e sua resposta é: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Em outras palavras, bem-aventurados aqueles como Pedro e como Moisés, que aprenderam que não eram ninguém, depois aprenderam que eram alguém, e mais tarde viram o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que não é ninguém. A terceira lição de Moisés tem a ver com tornar-se um agente de Deus para a libertação do povo das mãos de Faraó.
Sem dúvida alguma, Moisés se tornou o agente humano para uma grande libertação. Mas por que ele foi usado como agente e instrumento dessa libertação, hein? Porque nasceu escravo e fez aquele seminário no deserto, no qual aprendeu: não é o que eu posso fazer, mas o que Deus pode. É isso que significa ser pobre em espírito. E nós vemos isso na primeira bem-aventurança, que precisamos aprender para sermos parte da resposta e da solução de Jesus para o mundo. Você, meu ouvinte, já aprendeu isso? Nesse retiro no alto do monte, Jesus quer recrutar e treinar pessoas como nós para sermos sal da terra e luz do mundo. E a primeira coisa que precisamos aprender para sermos parte da sua solução e da sua resposta é: eu não posso, mas Ele pode. Prezado ouvinte, você já aprendeu isso? Eu gostaria muito que você pensasse nisso hoje, enquanto você faz o que Ele quer que você faça. Você pode orar: Pai, eu não posso, mas eu creio sinceramente que o Senhor pode. Ore assim. Eu tenho certeza que Deus vai lhe usar. Um detalhe muito importante é que Deus tem um propósito para cada um de nós. Já falamos aqui nesse programa que Deus conhece cada um de nós individualmente. Deus nos conhece pelo nome. Portanto, Deus tem algo especial para cada um. Basta que venhamos aprender a ser pobres em espírito. Aprender a realmente depender de Deus. Sermos um vaso em suas mãos. Eu vou repetir. Nesse retiro, lá no alto da montanha, Jesus quer recrutar e treinar pessoas como nós para sermos sal da terra e luz do mundo. E a primeira coisa que precisamos aprender para sermos parte da sua solução e da sua resposta é: eu não posso, mas Ele pode. Prezado ouvinte, Deus lhe abençoe de uma forma especial. E até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.